O Criador nos fez tão perfeito e a gente insiste em levar uma vida nesse mundo tão complexo. A gente não sabe ouvir não sabe ouvir conselhos, leva como repreensão, ficamos magoados, levamos essa mágoa como bagagem nas costas. É algo que a gente não deveria estar levando. São meras opiniões, conselhos, e a gente não deveria ficar tão magoado com isso. E falando disso, eu lembro da minha infância, quando eu era criança e estava no comando dos meus pais. E eles me davam ordens, me davam castigos, eles eram minha autoridade. Mas eu sempre queria ter razão, eu sempre queria falar mais alto. Eu tô certo, não, eu quero isso, eu quero aquilo. Você tem que me dar, você é meu pai, você é minha mãe, você tem que me dar. Eu sempre queria ter razão, erguendo a voz com a minha mãe, desrespeitando, desonrando a minha mãe. E a Bíblia fala muito sobre o que acontece desonrando seus pais. Eu também estava lendo um dos livros do Jonathan Edwards, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, e eu vou passar para vocês o ensinamento que eu tirei a respeito disso. Página 191 do livro Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Jonathan Edwards vai falar sobre os filhos que desobedecem os seus pais. Nada tem maior tendência de trazer maldição sobre as pessoas neste mundo do que um comportamento desobediente, insubmisso, desordenado dos filhos para com seus pais. E com isso eu refletia muito, porque Jonathan Edwards fala exatamente o que eu era na minha infância. Desordenado, briguento, não queria estudar, não queria ter que obedecer ordens dos meus pais. E eu, de forma intrínseca e meio imatura, desonrava os meus pais, sem perceber que isso trazia maldição para mim mesmo. E só agora, adulto, eu consigo olhar para trás e entender aquilo que eu fazia. Eu fazeria completamente diferente se eu pudesse voltar no passado. Mas o que eu posso fazer daqui em diante é começar a tratar os meus pais muito bem, como eu gostaria de tratar se eu voltasse lá no passado e consertasse. Para quem não tem pais, já é uma situação mais delicada ainda, porque é algo mais sentimental ainda, porque você pode levar, na primeira questão que eu falei, na mágoa, remorso, ficar pensando nisso. Por isso que eu te falo, irmãos, se vocês têm pais, mães, valorizam, porque quando eles irem embora, não há nada mais ser feito. Não tem como abraçá-los. Eles vão ficar só na tua lembrança. E se tu não estiver em paz com isso, tu pode cair numa depressão, numa ansiedade. E isso é um quadro muito difícil de passar. Se tu não tiver muita fé firme no seu Senhor Jesus Cristo, é muito difícil passar por essa situação. Continuando falando sobre ter razão, na página 192, Jonathan Edwards passa outro ensinamento muito interessante que eu quero passar para vocês. Vigie seus sentimentos e evite qualquer amargura. Por mais errado que o outro, aquele que te atinge, te xinga, te critica, te julga, tenha agido com você, mantenha com grande diligência e vigilância e mansidão com você. Melhor é dominar o seu espírito com Deus do que tomar uma cidade inteira sozinho, sem Deus. Isso é muito perigoso. A gente quer vencer a batalha, a gente quer vencer a discussão, a gente quer ter razão, a gente quer falar alto, a gente quer brigar. Somos propensos para o mal. O Senhor é que nos livra do mal. É como se o Senhor estivesse nos segurando para a gente não cair no mal. E quando a gente, por si só, larga do Senhor, querendo dirigir a nossa própria vida sozinho, as piores das coisas acontecem. E eu já me vi muitas vezes assim. Quando eu não estava firme com o Senhor, o pior de mim era exaltado com a minha família, com meus amigos, com os meus familiares, mães, pais. Quando eu não estou na diligência do Senhor, na ordenância do Senhor, o pior de mim é exaltado. Hoje eu entendo que tudo aquilo que vem de mim, de dentro de mim, de bom que eu fiz na minha vida, veio do Senhor. E tudo aquilo que eu fiz de mal na minha vida foi eu tentando tomar um lugar que é direito do Senhor, tentando governar minha própria vida, assim como o diabo quis
ter sua própria liderança, ser como Deus. E a gente não tem a capacidade de ser como Deus. Nada é capaz de ser como Deus além dele. É dele, para ele, com ele, nele são todas as coisas. Aquele que pariu a eternidade, ele é o Pai da eternidade. Desde o princípio, o fim, ele viu tudo. E todo o universo clama em uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há nada maior do que a soberania de Deus. Eu falo para vocês, irmãos, temam a Deus, pois Ele é soberano. Ele pode te quebrar num piscar de olhos, se assim Ele quisesse. Mas a tua bondade, a tua misericórdia é muito maior ainda. Pois Ele deu o teu Filho, o seu único Filho, unigênito, para sofrer por nós todas as amarguras que era por direito nosso, por herança nossa, desde de Adão, era herança nossa. E era de tamanho infinito a dor que ele sentiu. E ele pagou. Tá pago. É como se Deus pegasse todos os seus pecados e estava olhando no livro e ele fecha. Tá pago. Ele não vai olhar mais o livro. Aceitando Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Não há nada melhor do que estar na graça de Deus. Mas antes de estar um dia na presença do Senhor, do que qualquer 1000 dias e riquezas em qualquer outro lugar. Abra mão, renuncie, pois é tempo ainda. Quando não haverá mais tempo, não vai ter mais como se arrepender, pois o Senhor já vai ter batido, proferido a sentença eterna. E você estará na glória eterna ou na mundiça eterna, no lago do fogo, da ira de Deus. E não há nada pior do que estar lá, meu Deus. Eu temo pela vida das pessoas que estarão lá e eu vigio noite e dia para eu não estar lá. Eu cuido da minha boca, dos meus olhos, dos meus ouvidos, das minhas mãos, dos meus pés, do meu templo, do meu corpo, para santificar e glorificar a Deus. Essa é uma das palavras que eu queria passar para vocês, do ensinamentos que eu tirei um pouco do livro, um pouco da minha vivência pessoal. Eu gosto muito de ler livros, eu quero passar aqui para vocês, aqui no TikTok, no YouTube para vocês, aquilo que eu estou estudando, aquilo que eu estou aprendendo. Eu renunciei muitas das coisas para fazer isso, mas que seja feita a vontade de Deus, mas não a minha. Amém. Fica com Deus, pessoal.